Olá, caros amigos do canal, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é Marcelo Balbuena. O tema que vamos tratar hoje, seguindo a série de vídeos sobre Bruce Lee, se refere a Ip Man não foi o mestre de Bruce Lee. Isso pode surpreender a muitas pessoas, mas aqueles que acompanham o nosso canal, para aqueles que acompanham o nosso canal, isso não é nenhuma novidade. A mim mesmo, que sou praticante de Wing Chun, eu sempre tive o grande mestre Ip Man como mestre de Bruce Lee. Então, essa dúvida ou essa verdade veio a mim quando eu comecei a praticar o Wing Chun da linhagem Wong Sung Leung. Então eu compreendi que, na verdade, Bruce Lee não foi aluno de Ip Man, não foi aluno direto. O grande mestre Ip Man foi o que trouxe o Wing Chun, o estilo Wing Chun de Kung Fu, para Hong Kong. E lá ele implantou o estilo Wing Chun. Mas, naquela época, era uma época muito tradicional, e Bruce Lee, ele não era 100% chinês, ele era mestiço, pois a sua avó era de origem alemã. Então tudo isso contribuiu para que os alunos mais antigos do grande mestre Ip Man não aceitassem isso. E por tradição, os mestres não poderiam ensinar uma pessoa que não fosse 100% chinês. Então por isso houve um conflito naquela época dos alunos mais antigos que pressionaram o grande mestre Ip Man para que ele não ensinasse Bruce Lee. Então, se vendo num beco sem saída, assim, o grande mestre, porque ele viu em Bruce Lee um grande potencial para as artes marciais, para o Wing Chun. Então ele resolveu pedir a um dos seus alunos mais graduados, que na época era Wong Sung Leung, para que ele ensinasse a Bruce Lee. Então, Wong Sung Leung, ele abriu uma outra academia em um outro local, com o objetivo também de ensinar, não só Bruce Lee, né, ensinar outros alunos, mas também com a missão de ensinar Bruce Lee. Então, por isso, naquela época, Bruce Lee então não aprendeu diretamente do grande mestre Ip Man. O grande mestre Ip Man, na verdade, ele era o líder do clã Wing Chun na época. Mas não foi ele quem ensinou diretamente Bruce Lee. É óbvio que existia todo aquele respeito, né, dos alunos, mesmo os que treinavam com o grande mestre Wong Sung Leung, o respeito com o patriarca, com o líder da escola, né, que no caso era o grande mestre Ip Man. Mas, na realidade, então, quem ensinou Bruce Lee foi o Wong Sung Leung. O pessoal, então, como eu disse, que acompanha o canal aqui, eu tenho um vídeo referente a isso. Referente ao homem que Bruce Lee não venceu, é o título do vídeo. Wong Sung Leung contra Bruce Lee, ou Bruce Lee contra Wong Sung Leung. Nesse vídeo aí tem toda a biografia ali do grande mestre Wong Sung Leung. São dois vídeos, tem a parte 1 e a parte 2. Então nesses vídeos aí, aquelas pessoas que têm dúvida, ou que não conhecem, né, ou que nunca ouviram falar do grande mestre Wong Sung Leung, então podem ter a oportunidade de conhecer um pouco mais Wong Sung Leung, e assim como também os alunos de Wong Sung Leung, né, que hoje em dia fazem muito sucesso. Aí tem grandes mestres que treinaram, assim como Bruce Lee, treinaram com o grande mestre Wong Sung Leung. É óbvio que naquela época em Hong Kong, Bruce Lee tinha muitos confrontos, né, e um desses confrontos ele teve com um lutador de Kai Li Fu, ou Choi Lai Fu, e acabou machucando, quebrando os dentes lá num confronto que teve lá entre o Wing Chun e a escola Choi Lai Fu. E Bruce Lee acabou quebrando então os dentes desse oponente, e os familiares desse jovem, que os dois eram jovens na época, né, deram parte de Bruce Lee na polícia. Então por isso Bruce Lee se viu obrigado, os pais deles obrigaram Bruce Lee a viajar para os Estados Unidos. Então lá nessa época Bruce Lee não conseguiu concluir toda a didática do Wing Chun, todas as fases, todos os níveis. Ele ficou no segundo nível, que é o Chan Kyu, mas ele absorveu muita coisa, ele tinha muita facilidade em aprender. E o grande mestre Wong Sung Leung é uma pessoa muito sensível também, e sobre ensinar Bruce Lee. Então quando Bruce Lee se mudou de Hong Kong para os Estados Unidos, ele não tinha o Wing Chun completo.
Então por isso, devido a isso, né, que Bruce Lee criou também o seu Jeet Kune Do, que também nós temos aqui no nosso canal um vídeo também referente ao Jeet Kune Do de Bruce Lee, e por que Bruce Lee criou o Jeet Kune Do, né? Isso também faz parte aqui de um dos vídeos do nosso canal. Então, pessoal, esse vídeo aqui, ele vem o objetivo de esclarecer verdades que também eu não sabia. Eu pratico o Wing Chun desde 1988, entendeu? E em 2010 eu comecei a praticar a linhagem Wong Sung Nim. E através dessa linhagem muitas coisas eu descobri. Era uma linhagem fantástica. O grande mestre Wong Sung Nim foi um grande mestre, né? Eu acredito pessoalmente que o grande mestre Wong Sung Nim foi o último grande mestre de Wing Chun. Ele, o próprio Wong Sung Nim, afirmava que o último grande mestre foi o grande mestre Ip Man. Ele foi o último grande mestre. Mas pessoalmente eu creio, e a maioria dos praticantes da linhagem Wong Sung Nim, que na verdade o grande mestre Wong Sung Nim foi o último grande mestre de Wing Chun. Aquelas pessoas que puderem acompanhar um pouco mais aí no nosso canal aqui, a gente tem vários vídeos, temos vários vídeos referente ao grande mestre Wong Sung Nim. E nós também vamos começar uma série de vídeos práticos, onde poderemos passar alguma coisa também de Wing Chun da linhagem Wong Sung Nim, entendeu? Então aquelas pessoas que gostam dos nossos vídeos, que acompanhem essa série que nós vamos fazer agora. Existe também uma carta que Bruce Lee escreveu para Wong Sung Nim, aonde ele afirma, ele diz da seguinte maneira: mesmo pensando que tecnicamente seja aluno de Ip Man, na realidade eu aprendi meu Kung Fu com você. Nessa carta Bruce Lee afirma que ele treinou, que ele aprendeu na verdade com Wong Sung Nim. Existem muitas cartas que Bruce Lee escreveu para Wong Sung Nim, e nessa aí ele afirma. Muitas pessoas podem perguntar, mas por que essa verdade veio agora, simplesmente? Por que nos filmes não falam isso, né? Por que isso? Porque quando o grande mestre Ip Man faleceu, então todos os direitos ficaram com seus filhos. E os filhos do grande mestre Ip Man nunca praticaram Wing Chun enquanto seu pai era vivo. Eles começaram a desenvolver ou se interessar pelo Wing Chun, na verdade, somente depois que o grande mestre faleceu e que Bruce Lee ficou famoso. Então todo mundo buscava a fonte da onde Bruce Lee aprendeu. Aí sim, os filhos do grande mestre Ip Man se interessaram em praticar. Então, por ciúmes, eles sempre ocultaram essa verdade. E por interesses também, né? É interessante para eles que o mestre de Bruce Lee fosse o pai deles. Isso é interessante para eles. Não seria interessante que o Wong Sung Nim fosse o mestre de Bruce Lee? Para eles, né? Para os interesses deles financeiros. Mas essa é uma verdade. O grande mestre Wong Sung Nim foi o verdadeiro mestre de Bruce Lee. Essa é uma verdade. E que está vindo à tona agora. Muitas pessoas podem não concordar com isso. Porque sempre aprenderam dessa maneira, aprenderam que o grande mestre Ip Man foi o mestre de Bruce Lee, e nos filmes, né? Mas se vocês forem ver, os roteiristas do filme do grande mestre Ip Man foram se aconselhar com os filhos de Ip Man. E os filhos de Ip Man, então, nunca ocultaram isso, nunca iriam dizer que quem verdadeiramente ensinou Bruce Lee foi Wong Sung Nim. Então isso aí, por isso se oculta. Por isso não aparece nos filmes. Mas aliás que tem um filme, acho que é de um livro que o irmão de Bruce Lee escreveu, é um filme baseado nesse livro. Eu via há muito tempo esse filme. Acho que é Bruce Lee My Brother, Bruce Lee Meu Irmão. Aonde ali, nesse filme ou nesse livro, ele afirma que, na verdade, quem ensinou o Bruce Lee não foi o grande mestre Ip Man. Busque isso, ter essa informação aí, pessoal. É isso então, pessoal. Se gostaram do vídeo, se foi de relevância para vocês, nós deixem um like que nos ajuda muito. E se não são inscritos, se inscrevam no canal também. E compartilhem com seus amigos. E o nosso canal é um canal novo, entendeu? E espero que cresça mais ainda. Nós temos muita coisa, muito conteúdo para compartilhar aí com aqueles que estão sintonizados com o nosso canal. Então, agradeço de coração aí por terem assistido mais um vídeo aí.
E em seguida a gente se encontra de novo. Um forte abraço.